Oi, gente! Hoje nós vamos fazer o quê? Falar um pouquinho sobre lua nova. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa assim rapidão, porque às vezes eu mesma me incomodo. Não é ninguém que fala nada, não, mas eu mesma me incomodo. Que eu não sou profissional de nada, mas a análise que eu tô fazendo sobre esses relacionamentos, sobre essas coisas, é muito sobre a questão de se questionar mesmo, de questionar o que a gente consome, as relações, os motivos, as coisas, ver o que tá errado, o que tá certo, o que a gente quer trazer para a vida da gente e o que a gente não quer trazer para a vida da gente. E fazer essa releitura comentada dessa saga é muito interessante por isso. Eu quero trazer aqui esses pontos sobre a história para a gente questionar, para a gente avaliar, para a gente ver o que está sendo de fato interessante para a gente e o que não é, o que a gente quer para a vida da gente e o que a gente não quer. O que acontece em Lua Nova? A gente começa a história já com o aniversário de 18 anos da Bella. E nesse aniversário, ela não tá nem um pouco afim de comemorar nada o aniversário, porque terminando Crepúsculo, a gente já sabe que ela quer se tornar vampira. E fazer aniversário significa que ela ficou mais velha que o Eduardo, significa que ela está envelhecendo, que ela não é imortal. E aí a relação dela, que já não era boa com aniversários, ficou o que pior. Nisso, a Alice surta e quer fazer o quê? Uma festa de aniversário e faz. Porque a Alice é uma força incontrolável da natureza. E faz esse aniversário. Nesse aniversário acontece o quê? Uma merda, porque a coitada da vida da Bella, gente, é isso. No final teve os vampiros lá querendo matar ela em Crepúsculo e agora nesse, o vampiro que quer matar ela é o irmão do Eduardo, o Jasper. Porque na festa de aniversário ela vai abrir o presente e ela corta o dedo com o papel. E isso acontece real, viu, gente? Mas no meio de vampiros vai dar o quê? Merda, né? O vampiro lá, o Jasper, ataca ela, fica um climão, o Eduardo fica lá putíssimo. Ai, falando nisso, gente, tô lendo O Sol da Meia-Noite ainda. Voltando, né? Fica lá putíssimo com tudo, principalmente com ele mesmo. Nossa, e agora lendo O Sol da Meia-Noite eu entendo muito porque que ele ficou putíssimo com ele mesmo em Lua Nova. Enfim, né? E aí o que ele faz? Em vez dele agir como uma pessoa normal, que ele não é, que ele é um vampiro, ele ignora a Bella de todas as formas possíveis e resolve ir embora e abandonar a Bella. Do tempo do final de Crepúsculo para o início desse aqui passaram alguns meses, são 3, 4 meses. E aí a gente entende que a Bella, ela viveu esses últimos meses muito apegada ao Eduardo. Muito apegada mesmo. A vida dela girava em torno. Ela estudava, ela trabalhava, mas de resto era o Eduardo. Ela girava em torno, né? A vida dela era aquele relacionamento com o Eduardo. E aí ele vai embora de uma forma muito escrota, porque ele leva a menina por meio da floresta e fala com ela que não quer mais ela, que não a ama e some. E ela fica lá perdida e ela sai gritando atrás dele e ele já foi. E aí ela é encontrada horas e horas depois. E aí ela entra naqueles meses de depressão intensa, né? É forte. Não sei nem descrever assim, porque é tanto que no livro, no filme passa, né? Tá ela lá sentada na cadeira, e aí vai passando a câmera, mostrando as estações, os meses passando. E no livro tem esse espaço aqui, né? Ele vai embora e ele passa os meses, outubro, novembro, dezembro e janeiro. E aí ela volta desperta em fevereiro. E o que é esse despertar dessa depressão dela? O Charlie, ele bate a mão na mesa e bora dar uma agitada nessa vida aí, menina, que esse negócio não dá. E ela fala, não, mas eu tô estudando, eu tô trabalhando. E de fato, ela começou a viver a vida dela no automático. Ela faz todas as obrigações dela da casa, do emprego, da escola, mas é só aquilo. Não sai com mais amigas, ela também nem era de sair
com amigas, né? E aí vive essa tristeza. E qual é a válvula de escape que ela acha? Ela sai com a Jéssica porque o pai dela pede para ela viver e ela resolve ir com a Jéssica. A Jéssica em Portentes lá, nem sei falar o nome da cidade, foda-se. E ela vê uns caras lá e começa o que, Jesus amado? A ouvir voz, ouvir a voz no caso, né? Começa a ouvir a voz do Eduardo quando ela começa a passar por momentos de perigo, né? A loucura da pessoa. E ela mesma fala que ela não tem como ela ir no psicólogo, porque a maior parte do problema dela envolve vampiros. E aí ela vai ser internada se ela chegar falando pro psicólogo que um vampiro abandonou e que ela queria ser imortal e não vai ser mais imortal. E que perdeu o amor da vida dela. Gente, não é de rir, porque quando a gente traz essa história pra vida real e pra momentos de relacionamento abusivo, relacionamento que a pessoa ela vive aquilo ali, só aquilo ali, e a pessoa abandona de certa forma, é muito afetada. Por isso que nós, nesse mundo real, a gente pode fazer tratamento com psicólogo, seja lá qual for o seu motivo aí de ansiedade, depressão, tristeza, sofrimento. Faça terapia, que é a melhor coisa da vida. Às vezes eu penso em parar, mas não, é muito bom. Enfim, e aí ela descobre que, passando por momentos de perigo, ela ouve a voz do Eduardo. E aí ela começa a procurar momentos para isso acontecer. E aí ela acha umas motos jogadas e pega essas motos e vai lá pro Jacob consertar. Aí, gente, a gente vê ali um momento de recuperação da Bella mesmo. Porque ela com o Jacob, ela começa a viver novamente. Por mais que ela tá ali para consertar as motos, para passar por adrenalina, para ouvir a voz do Eduardo, que é a loucura. Mas a vontade, né, o desejo de se conectar com ele, porque ele fala que ia ser como se ele nunca tivesse existido, então ela começa a se apegar. Eu já tava esquecendo desse rolê que ele falou quando terminou, né? Que ela começa a se apegar com qualquer coisa que mostra que ele de fato existiu, né? É a tristeza mesmo, gente, é o sofrimento que leva a pessoa a fazer isso. E com o Jacob ela começa a viver, ela começa a encontrar ele lá em La Push, elas reúnem a família e amigos e comem pizza e conversa e tudo mais. Só que aí vem outra questão que a gente tem que questionar muito esse rolê com a Bella, porque o Eduardo é esse cara que controla ela demais e que a abandona sem nenhuma responsabilidade emocional com ela. E vem o Jacob, que o Jacob é uma ótima pessoa para ela e como amigo, só que ele não entende que isso é amizade. Ele não entende que ela quer só a amizade dele. E aí entra a questão do que? Do machismo, do homem sempre achar que a mulher tem que ser outra coisa além de amiga para ele. E essa relação vai ficar ainda mais péssima em Eclipse, mas nós vamos chegar lá. Mas nesse livro é muito isso. Ela sempre deixa claro que ela não tá pronta para viver um relacionamento, que que ele só é amigo dela, que não vai ser nada mais que isso, mas ele continua falando que vai esperar ela, que vai não sei o que. Mano, aceita o que a menina tá falando e só vai, curte a vibe ali, curte o momento com ela, só como amiga. E ele não respeita isso, ele continua insistindo. Logo depois a gente descobre que ele é o quê? Lobisomem, porque ela é um imã para problemas. Isso aí até o Eduardo fala, né? Que tudo que tinha de acontecer, acontece na vida dela. E ele a ajuda e a protege também, né? Porque a gente tem que lembrar que a Victoria está atrás dela, né? E nesse rolê todo, ela já consertou a moto, ouviu a voz do Eduardo, continua nesse rolê. E aí, como o Jacob e os outros lobisomens estão cuidando dela para a Victoria não chegar nela, ela fica muito sozinha. E esses momentos de solidão levam ela a pular do penhasco para se divertir. Nisso, a Alice, que tá lá na puta que pariu, a gente não sabe onde, vê ela pulando e o Jacob a salva. Só que a Alice não vê lobisomens, então ela achou que a Bella morreu e voltou para Forks para ver o que podia ajudar o Charlie no enterro da Bella.
E aí nisso o Eduardo descobre que ela se suicidou, sendo que não aconteceu de fato, houve um grande engano, e ele vai lá pra Itália pra pedir os Volturi pra matar ele. Gente, eu tô rindo aqui, mas real, gente, é muito péssimo todo esse rolê. Eu não sei como, é o apego afetivo mesmo que eu tenho com essa saga, porque quando eu vou reler, quando eu vou problematizar, é muito pesado, é muito foda, porque ela tá numa depressão pesada, ele também, de certa forma, ao ponto dele querer se matar também, por ela ter se matado. Gente, o povo só precisa fazer terapia, seja lá quem for, vampiro, lobisomem, gente, terapia é tudo na vida. E aí a Bella, ela se sente responsável por isso. A Bella vai tentar salvá-lo e ela se coloca em perigo para isso, né? Para tentar salvá-lo. E ela consegue, né? Mostrar para ele que ela tá viva, que ele não precisa fazer nada de ruim para ele. E, gente, vocês entendem a problemática disso? Do quanto é triste demais a gente ver uma geração, a minha geração, eu li quando eu tinha 19 anos, eu era muito nova, entendeu? Imagina as meninas que tinham 15, 16, 14 ou menos, assim, de idade, ler esses livros e imaginar que elas são responsáveis por salvar o seu companheiro ou companheira, que elas são responsáveis, elas que têm que tomar essa atitude. E não é assim, gente. O que faltou em toda essa história até aqui foi a questão do diálogo, da conversa, e de respeitar e ter a responsabilidade emocional com o outro. E aí eles voltam pra Forks e ela tá com um trauma muito grande. Ela sente esse vazio e ela está traumatizada com o abandono do Edward. E ela não consegue entender que ele vai ficar, que ela pensa só que ele vai embora, né? E isso a gente entende porque a pessoa passou por um trauma e o trauma dele ter ido embora continua nela e vai continuar, né? Por um tempo aí. E tem que entender esse rolê, tem que passar por processos para entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o que tem que ser feito. Nesse momento ela toma uma atitude que pra mim é o momento que eu falo assim, isso aí, Bella, pelo amor de Deus, só vai, entendeu? Mesmo que essa atitude dependa de votação de outras pessoas, que ela vai fazer uma votação com a família de Eduardo para ela se tornar vampira. Porque ela coloca na mesa, né, que ele não vai viver sem ela e ela vai morrer algum dia, então ela quer se tornar vampira e vamos colocar em votação, e a votação é que sim, a família do Eduardo quer ela como vampira também. E aí vem a questão que eu falei lá em Crepúsculo, respeitar a vontade dela, respeitar a vontade da mulher. O Eduardo, ele não respeita, ele coloca só a vontade dele, o desejo dele como principal, enquanto a vontade dela, na real, é se tornar vampira. Gente, meu sonho é que essa história, assim, ó, vou escrever uma fic bem feminista, que a Bella mete o pé no Eduardo, depois se tornar vampira e vai viver a vida dela lá linda e maravilhosa. Mas enfim, o livro termina mais ou menos aí, depois eles têm uma conversa com o Jacob, que vai falar do tratado, enfim, coisas de vampiro lá e lobisomem, enfim. Essa é a problemática de quê? De Lua Nova. O filme não vou falar muito, mas Lua Nova já melhorou bastante em vista do que foi Crepúsculo, tanto imagem, enfim, diálogos. Os diálogos são isso mesmo, gente, não são muito ricos não, mas imagem, os lobos, né, uma qualidade bem melhor, orçamento maior, enfim, já melhorou bastante, mas a gente não tá aqui pra comparar os dois não, nós estamos aqui para dar uma analisada mesmo, uma questionada em Lua Nova. Enfim, gente, é isso. Deixe comentários, dê like se vocês gostaram, se inscrevam e fique à vontade também, gente, pra gente debater, pra gente conversar um pouquinho sobre tudo, sobre a história, o que vocês concordam, o que não concordam e como é essa releitura pra vocês, como é essa relação de vocês com a história. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.